Então, nossas melhores vibrações, como o Gilberto sempre diz para o Luiz Fernando, para que ele se sinta em plena sintonia com o ambiente da nossa casa. Obrigado. Meus queridos, boa noite. Jorge, já está abrindo mediunidade para mim. Já comecei a ouvir os desencarnados. Agora os encarnados. Boa noite. Ah, que assembleia bonita, né? Tem que ser bem forte, né? Gente, que a paz do nosso Mestre Jesus, que entrou com vocês aqui naquele portão, possa, depois dessa noite, ser aumentada. Tenho certeza, Viviane, que é o convite que você fez, a ideia que você deu de trabalho no bem, vai ficar com longas filas. Hoje vamos ter aqui um encontro, eu diria, realmente sério, com a nossa vida, apesar de um tom de brincadeira que eu procuro dar nessa minha inauguração, né? A primeira vez. Eu quero agradecer a Lurimar e a casa por me confiarem essa pequena, grande missão que é estar aqui, né? Fazendo parte dessa árvore que Jesus plantou no Brasil, a árvore do Evangelho. E que a gente possa, ao sair daqui hoje, estar realmente se sentindo bem vivo por essa seiva que é o Cristo de Deus. Tá bom? O nosso tema é, dentro das penas e gozos futuros, o nada não existe, que é a primeira resposta desse capítulo 2. A resposta que os espíritos dão é: o nada não existe. Vamos ver como é que a gente pode desenvolver. A gente está vendo, né, esse mundo hoje tão conflituoso. Será que já era assim, sempre foi assim, ou começou a ficar de uns tempos para cá? Será que foi a ideia de alguém tacar fogo no mundo e todo mundo ficar assim, agressivo? Como é que foi essa aí? Será que tem algum começo? Na quinta-feira passada, vocês viram que Jesus trouxe a árvore do Evangelho para o Brasil, não é isso? Então, de certa forma, eu vou ficar tangenciando esse tema, tá bom? Muito bem. Quando Jesus trouxe a árvore do Evangelho para o Brasil, lá na Europa estava um desenvolvimento do intelecto fantástico. Afinal, quando o Brasil estava sendo descoberto, estava muito em voga a filosofia. Muito bem. O que era a filosofia naqueles tempos do Renascimento? A Idade Média havia acabado e o homem estava se reorganizando em cidades, né? Teve a fundação das universidades de Paris, de Londres, foi havendo esse movimento intelectual. René Descartes, todo mundo já ouviu falar, né? Vamos lembrar das aulas de história? René Descartes, o que ele falou? Penso, logo existo. Tiraram cola, né? Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom. Então, por que será que Descartes chegou com essa ideia de penso, logo existo? Em latim, cogito ergo sum. Penso, logo sou, ou penso, logo existo. Por que será? Ele devia estar mais ou menos, né, atacado das ideias. Ele saiu de casa, né, Marlia? Marlia que gosta de contar muito essa história. E ele negava. Ele começou assim: peraí, e se eu sair de casa e quando eu voltar para casa, minha casa não existir mais? Bom, mas eu vou na igreja. Se eu vou na igreja, qual a garantia de que ela vai estar lá? Mesmo que ela chegue, qual a garantia que quando eu sair, ela vai estar lá para eu voltar de novo no dia seguinte? E foi duvidando. Teve uma coisa que ele não podia duvidar. Quem adivinha? Ele duvidou da existência de Deus, duvidou de tudo. Era o começo do existencialismo. Para que a minha existência foi criada? Qual o sentido da minha vida? Ele só não podia duvidar de uma coisa, que ele estava duvidando. Como ele estava duvidando de que ele estava duvidando, ele não podia negar que ele existia. Daí, penso, logo existo, né? Então, essa ideia do existencialismo que Descartes estabelece vem junto com outras coisas, que é o chamado discurso do método. Então, a gente começa a entrar no resgate da filosofia desde a antiguidade e o começo da era científica. Tudo precisava ser
olhado de fora. O homem não podia acreditar cegamente nas coisas, principalmente a fé. Claro que muitas coisas foram reagindo contra essas colocações. Existência, quem imagina o que significa essa palavra? Existência. O que seria existência? Vem do latim, sair de uma casa, sair de um esconderijo, exibir-se, né? Então a gente de manhã sai de casa, nem sempre a gente quer, mas às vezes é obrigado, né? Ou às vezes a gente está meio triste, a gente se esconde, a gente se protege, né? Estamos com uma dor profunda, mas a vida tem que seguir. O que você faz? Sai do seu esconderijo. Isso é existir. Qualquer um que esteja existindo está saindo do seu esconderijo, né? Então, o existencialismo surge justamente como uma reflexão filosófica sobre a existência humana em seu aspecto concreto. Ou seja, eu vou acreditar no que eu não ouvi, vou acreditar no que eu... É o começo da ciência, da observação, do estabelecimento de uma hipótese, né? Por que essa maçã cai? É o Isaac Newton. Então, todo o nosso mundo de hoje, com essas modernidades e com os problemas que chegaram junto, esse amadurecimento intelectual, Jesus tinha plantado a árvore do Evangelho no Brasil e deixou a Europa para fermentar psiquicamente o amadurecimento espiritual. O tal do Hegel, que morreu quando o Dr. Bezerra de Menezes nasceu aqui no Brasil, Hegel, ele começa a tentar juntar essa parte do pensamento com um sistema de toda a existência, o universo e tudo. Ele queria montar, se fosse possível, não dizer que era uma religião, porque naquela época quem queria montar religião, o negócio ficava feio, né? A igreja vinha e perseguia. Então Hegel queria montar um sistema filosófico, como tem hoje, tal da cientologia, né? Tem até o Tom Cruise, ele quer misturar ciência com religião. Isso aí sempre foi o sonho do ser humano. Pena que não falaram para ele que o Kardec já fez isso. Então, em 1831, o Hegel tentou sistematizar toda a existência humana. E teve um discípulo dele, Kierkegaard, eu não estou gago, tá? Como é que é o nome? Kierkegaard, ele foi um pastor dinamarquês, e ele começou a juntar todas essas ideias. E ele rompeu com o mestre, ele quis dizer o seguinte: na verdade, nós temos que viver a nossa vida. A existência individual é para ser vivida. Não podemos compreendê-la racionalmente. Parecido com hoje, né? Não tem aí o samba que fala, deixa a vida me levar, né? O pessoal está deixando a vida levar. Daqui a pouco morre, né? Fica vagando e vai ver. Mesmo assim, o Kierkegaard fez o quê? Ele nos ofereceu uma espécie de concepção básica do comportamento humano. Olha que interessante. Às vezes a gente vive as coisas e nem pensa. Todo mundo já nasceu nessa idade ou já foi jovem? Hã? Quando a gente é jovem, a gente não faz muita besteira? E depois, se arrepende? Dá para corrigir tudo? Não dá, né? Então, ele bolou esse jeito aqui de explicar. A primeira fase da nossa vida é o estético. As pessoas buscam o máximo de prazer. Todo mundo quer se exibir. Olha aí o existencialismo. Todo mundo quer tirar o máximo de prazer. É a selfie, é o isso, é o aquilo, né? Às vezes a pessoa fica com inveja de outro, aí quer fazer uma coisa melhor. Então tem uma fase da vida. Qual a consequência disso, hein? Depressão. A pessoa vai substituindo um prazer por outro, mas nunca está satisfeita. É impossível você se satisfazer com as coisas da sua existência concreta. Começou a entrar em crise. Depois, ele diz que existe uma segunda fase, que é a fase ética. Agora eu vou virar um homem sério. Agora eu vou casar, mas ele foi lá no meu casamento, outras pessoas, né? Então a gente para de fazer besteira,
se arrepende de um monte de coisa e vai virar uma pessoa séria. A pessoa vai entrar na época sua ética. Ela vai cumprir as suas responsabilidades sociais, ela vai se chatear. Ai, meu Deus, que coisa, esse casamento do outro. Quer dizer, ninguém lembra que o dele foi chato, né? Mas ele acha que o do casamento do outro é chato. Mas ele aceita, é o ético, né? Ele está dentro da responsabilidade social. Isso é a nossa existência. Por fim, ele chega numa etapa, como estamos aqui nesse momento, religiosa. O que seria essa etapa religiosa? Quem se arrisca? Você já teve a sua juventude, você já tentou se satisfazer, já viu que não deu certo, depois você se ajustou às regras sociais. Ajuda, né, gente? Tem um monte de alegria, mas é suficiente? Ou não tem hipocrisia na sociedade? Ou não tem conflito? Briga de vizinho, polícia? A nossa sociedade ainda é terrestre, né? Então, só tem uma solução, é o ser humano se voltar para se conhecer, para o seu interior. Quem é que pode realmente completar o ser humano? Deus passa a ser a regra do indivíduo. Ou você pode ouvir a sua consciência ou não, mas você sabe o que é certo e o que não é. Muito bem. Aí, o tema do existencialismo já estava dado, que é descobrir, né, como é que eu vou ajustar essas fases da minha vida. Mas faltava um método para isso. Como é que vai o existencialismo, como tem hoje no dia a dia? Todo mundo tem sua opinião, eu faço o que eu quero, o que é bonito é para se mostrar. Tudo isso é existencialismo. Tudo que a gente vive no dia a dia é existencialismo. Né? Todo mundo faz o que quer, aí outros falam, não é bem assim. Mas você também já fez. Aí começa aquelas coisas, é melhor às vezes a gente se calar, né? Então, o existencialismo já tinha um tema e surge um pensador, o Russell, que cria a fenomenologia. Nossa, que palavra grande, né? Parece até quebra-língua. Quem consegue? Fenomenologia. Fenomenologia. No ninho de mafagafa tem 7 mafagafinhos. Quando há mafagafaguinho, foi 7 mafagafinhos. Fenomenologia. O que é fenomenologia? O estudo dos fenômenos, né? Então, a fenomenologia veio um pouquinho, né, na virada do século XX. Só que não tinham avisado para o nosso amigo Russell que já estava uma outra fenomenologia em andamento. Mas ele tentou trazer uma coisa boa. Qual foi o interessante desse cara? Ele começou a criticar esse excesso que a ciência atribui de importância às coisas positivas. Não, só acredito se ver. O Edmund Husserl falou, não é bem assim. Não adianta a gente se prender só ao concreto. E ele começou a tentar criar uma ciência que juntasse todas as ciências. Olha que interessante. Ele, na verdade, começou um movimento que continua acontecendo, a ciência está em crise e, pouco a pouco, vai buscar a espiritualidade. Por isso que vocês têm que se preparar bem rápido para ser os futuros professores das pessoas que vão procurar vocês. Você é espírita? Me explica isso, me explica aquilo, me explica aquilo. Você vai ter que se virar aí. Para isso que a gente está aqui se capacitando, estudando. Não é isso, Gorete, que a gente fala lá no curso, né? Então, a gente tem que dar jeito nessa situação. Se a gente quiser que o mundo melhore, quem é que vai começar a mudança? Não é verdade? Muito bem. Com isso, o Russell falou o seguinte, a intencionalidade é a característica fundamental da consciência. Por exemplo, qual é a característica fundamental da mulher? É ter cabelo comprido? Se for cabelo curto, não é mulher? Qual é a característica fundamental da mulher? Parabéns, gerar, reprodução. Deus concedeu uma câmara de materialização do amor divino na Terra que se chama útero.
Tem o canto que vocês estavam, né, falando, vejo Deus na mulher que amamenta o bebê, não é? Então, a característica fundamental da mulher é a renovação da vida. Qual é a característica fundamental da consciência? Já sabe, não vem com a resposta pronta, já sei. Foi aonde Deus escreveu as suas leis, tudo bem. Mas o que é a característica fundamental da consciência? Olha, isso é muito importante para as consequências que vão ter aqui hoje, hein, gente? Intencionalidade. Eu perdoo ele, mas que foi bom ele tomar aquela pancada, foi. Hã? Isso não é perdoar, não é? Por quê? Por quê, hein? Porque a intencionalidade é a característica fundamental da consciência. Pô, mas eu fui ajudar ele veio e ainda brigou comigo, dentro da casa espírita. Qual foi a sua intenção? Não foi ajudar? Deixa para lá. Por quê? Qual é a característica fundamental da consciência? Ouvi os desencarnados. A mediunidade abriu mesmo, Jorge. Qual é a característica fundamental da consciência? Turminha boa. A intencionalidade. E com isso volta quem? Volta ao Descartes. Porque o Descartes dizia o seguinte: a consciência é a condição fundamental do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de... Ouvi tudo, conhecimento, estudo, raciocínio, é isso aí. Uma doutrina de estudo. Qual é o primeiro mandamento do Espiritismo? Amai-vos. E o segundo? Por quê? O que está escrito aqui atrás? Quem tem evidência consegue ver? 10 de cada vez, 10, que nem diz o Gilberto, 10 de cada vez. Hã? Param. Olha, de novo. Pararam. Olha a valsa, olha que lindo. Gente, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Né? Por isso que meu amigo, que ele já traz, eu estou copiando. Tem que trazer um monte de livro, tem que estudar esses livros, que é para o quê? Na sua consciência, você realmente começar a conhecer. O que houve? Vai. Então, o que aconteceu? A revelação espírita vem na direção da pátria do Evangelho. Por isso que eu falei que a gente ia tangenciar o tema da semana passada. Um professor, senhor Rivail, fez alguma coisa, sem calcular, porque o Russell ainda nem tinha começado, mas o Russell também recomendava que a gente fizesse um epoquê. Será que é gostoso? Um epoquê com batatas gratinadas? Um epoquê? Não é soufflé, não, é epoquê. Epoquê é uma palavra grega que se diz daquela pessoa que se retira, que nem no mundo medieval. É o epoquê. Kardec era um autor de livros famoso da corte lá do Napoleão III, né? Ele já tinha sua fama como um homem, né, realizado, um cientista, estudava a hipnose, estudava, né, o sonambulismo há mais de 30 anos, está lá no Livro dos Espíritos. Então Kardec fez o seu epoquê. No epoquê, que não é assado, nem cozido, nem frito, o epoquê é um estado em que você olha para uma coisa e diz assim: isso não é bom nem mal. Vamos ver o que é. Por isso que é a fenomenologia. Eu vou ver que fenômeno é esse. Ora, tinha um monte de coisas ocorrendo nos Estados Unidos. As irmãs Fox, tudo que já foi estudado aqui. E Kardec é convidado, muito reservadamente, a participar das sessões espíritas. Então, ele começa a ver e a receber
todo aquele conjunto de informações. Muita gente tentava tirá-lo do sério, tentava enganar, queria a assinatura dele para fazer exibição, né, em teatro, daqueles fenômenos mediúnicos. E o Kardec fez o quê? Ele foi lá e foi separando o falso do verdadeiro. Vem a lume em 1857, 2 anos antes do Charles Darwin publicar A Origem das Espécies, vem a lume o Livro dos Espíritos, que estamos estudando agora. Muito bem. Ele, Kardec, pegou esse método fenomenológico, agora ficou mais difícil, né? A fenomenologia, agora virou método... Como é que é? Método fenomenológico. Esse método consiste justamente em olhar para o fenômeno. E ele fez o quê? Né? Trouxe essa revelação espírita. Ele trouxe o quê? A ideia básica de quê? De que ele separou, né? Ele criou uma ponte entre os nossos pensamentos. E quem? Uma ponte sai de um lugar e vai para outro. A ponte que Kardec constrói, quem me diz? É entre os pensamentos, a cola está no quadro, é entre nossos pensamentos, ações e as consequências. Lê, turma. As consequências. Kardec fez a ponte entre as nossas ações e as consequências. Tudo que vocês estão passando agora, e eu também, tudo que nós estamos passando, o Rio de Janeiro está violento, eu não sei o que, eu não sei o que lá, era ou não era a pátria do Evangelho? Tudo é consequência do que nós fizemos em outras existências. Nós temos que assumir, como a Viviane falou no começo, esta responsabilidade. Muito bem. Alguns destaques da doutrina espírita. A cola está no quadro. 1. Aquela pergunta 100 que vai se desdobrando, Gorete. A escala espírita, né? Que a gente vai o quê? Tem aqueles espíritos, tem os outros espíritos, aqueles que a gente não é, né? Nós não somos mal, nós somos bonzinhos, né? Aí a gente começa em qual? Nós somos o quê? Espírito benevolente já, né? Aí tem aquela escala espírita. Não? Não? Que isso, vocês estão para baixo. Nós já somos um pouquinho melhor do que fomos antes, né? Então a escala espírita, a progressão dos mundos, tudo isso, né? A nossa vida ativa enquanto dormimos. Ninguém está morto, pelo contrário. Está até mais vivo do que agora. Isso aqui é como se vocês estivessem sonhando. Então, essa transcendência, ou seja, tudo que está além das nossas escolhas, a nossa realidade concreta é consequência de quê? Das escolhas passadas, né? Então, racionalmente construímos o nosso futuro. A mediunidade é esse marco. Sabe o que o Rolando Pires falou sobre a mediunidade? Sobre a doutrina espírita? Ele disse o seguinte, olha, o abismo da morte, pela primeira vez, se abriu para dialogar com os vivos. O abismo da morte, pela primeira vez, fazia até questão de falar com os vivos. Então, meus irmãos, nós espíritas somos herdeiros dessa doutrina. Temos que ver o que a gente está fazendo com isso. A reencarnação é essa lei de justiça divina. E nossas intenções e atos são muito mais importantes do que a gente pensa. Fenomenologia espírita. Hermínio Miranda, nesse livro Reencarnação e Imortalidade, aborda um monte de temas, né? Ele fala justamente sobre uma série de obras do Chico e outros continuadores, Leon Denis, dá avisos sobre obsessão muito graves, fala do uso que a ciência não pode controlar suas invenções, que em geral quem controla isso são os poderosos, né? Fala da mediunidade sendo usada lá nos países comunistas,
né, pelo materialismo. Então, a dona Ivone Pereira, exemplificando, no Devassando Invisível, ela pergunta lá para o mentor dela em Desdobramento: mas não existirá um meio de retirar tais entidades, né? Porque ela está lá no meio de um monte de bares, ela vai andando em Desdobramento com o Dr. Bezerra ou com algum enviado, e ela pergunta: não tem como tirar eles daqui? A gente ter uma terra aí, um pouquinho mais de serenidade para viver e trabalhar? Olha o que o Espírito responde: sim, existe, e muito eficiente, que o homem, não é gênero, homem e mulher, né? É a espécie humana, que o homem se reeduque, transformando-se sob as inspirações do dever. Olha a segunda parte. Então, a gente teve aquela nossa parte estética. Olha a recomendação: tenhamos um compromisso ético. E o que mais? Olha a parte divina. Cadê? Que se torne respeitoso e submisso à ideia de Deus, dispondo-se a observar suas leis, e tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Vocês querem que o mundo melhore? É só a gente se reeducar. Fechou você? Deixa para lá, vai com Deus. Né? Nós temos que ser mais práticos, mais objetivos, mais concretos, mas de verdade, pensando no melhor para o nosso mundo. Vamos começar então agora. Agora já foi feita a introdução, agora vamos ler um pouquinho. Pergunta 972, o que diz? Kardec pergunta: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? O espírito desencarnado chega com um copo de uísque? Ele pode chegar e te convidar diretamente? Por quê? Ele não tem mais corpo, ele é incorpóreo, não é isso? Então Kardec pergunta, pela lógica, como que então que eles podem? Olha o que os espíritos respondem: as paixões não existem materialmente, mas existem aonde? De quem? Dos espíritos atrasados. Nós não somos atrasados, né, gente? A gente sofre influência? A gente faz coisa errada? Mas, poxa, pensei que estava melhor o negócio. Então, aonde que os espíritos atuam? Olha lá, os maus, né, os maus espíritos dão pasto. Olha, eu vivi lá em Minas mais de 15 anos. Fazia tempo que eu não via isso. Eles dão pasto. O que é dar pasto? Você chega lá no estábulo, né? Dá capim pro boi, joga sal no coxo, bate ali no coxo, as vaquinhas vêm tudo, né? Os maus espíritos dão pasto. Eles dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas. Olha, tem gente sendo hipnotizada de noite aqui, viu? Vocês sabiam? Tem verdadeiros mestres na arte da hipnose. No lado negro, nas trevas. Então, é o que a gente sempre avisa aqui. Cuidado com o que está vendo, cuidado com a música, cuidado com a sim. Agora eu não ouvi mais os desencarnados, só os reencarnados. Cuidado com a... Olha lá. O que acontece? Meu Deus, não é possível. Eles levam a tudo que as possa excitar. Mas Kardec fala assim, mas peraí, que isso? Então, ele dá um exemplo. O avarento vê o ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias que não pode tomar parte. Esse livro dos Espíritos é indecente, hein, gente? Falando de orgia, mas está avisando que muitas coisas que às vezes a gente sonha são reais. E os nossos protetores deixam como prova. Livre-arbítrio. Que mais? O orgulhoso, honras que lhe causam inveja de que não pode gozar. O 5º livro da série, da vida no mundo espiritual, não sou vendedor de livro não, tá, gente? Mas tem tudo aí para vender.
Esses aqui são antigos, eu sou apegado. Eu cheguei aqui há uns 30 anos, tempo de mocidade, aí eu pegava esses livrinhos, mas livro emprestava, e outras pessoas. Isso aqui é tudo capa antiga, de 30 anos atrás. Agora está tudo mais bonito, né? Então, nesse livro, No Mundo Maior, que é o 5º da série, o que acontece? Lá pelas tantas, aqui fala tudo sobre loucura. Tudo. Se vocês quiserem entender depressão, se vocês quiserem entender psicose, esquizofrenia, tudo que ocorre nesse manicômio judiciário, que é a Terra, porque aqui junta criminosos com doentes mentais, está aqui nesse livro. Vai chegando no finalzinho, André Luiz está todo bobo. Agora eu vou entrar num lugar que só tem louco mesmo. A instrutora fala assim, aqui você ainda não pode entrar. E deixa ele numa planície com o assistente. O assistente estava todo animado, que os dois iam juntos, ficou chateado, mas alguém tem que ajudá-la. A instrutora disse que não dava, olhou no perispírito dele, viu que não dava, deixou ele de fora das cavernas. E ele ficou lá numa planície, lá, crivada de gente com problema mental. Num dado momento, ele encontra uma voz que parece alguém que ele conhece. E ele vai lá ao encontro. Quem ele descobre? Jorge paga um salgado para quem aceitar. Caramba, você ficou pobre, vai ter que pagar um monte de salgado. Ele encontra o avô. Olha só, hein? Olha que passagem, já no finalzinho. O avô vai ter que reencarnar, roubou a irmã, fez um monte. Olha o que aconteceu com o avô como consequência das suas ações. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mais abundante de ouro, muito ouro. Quero voltar a rever os meus, sentir-me em casa novamente. Então, ele achava que tinha ido para um lugar que estava cheio de ouro, mas era um lugar perigoso. Ele estava consciente disso. Mas e o ouro? Como é que ele vai largar aquele ouro todo? Aí ele está naquele conflito, mas ele já está morrendo de saudade. O que acontece? Alguém tem que dizer. Olha o que alguém tem que dizer. Já pensou? Como é que era o nome do seu avô? José. Você chegar, você está no plano espiritual, já saiu do umbral, graças a Deus, já está trabalhando, vai ter um monte de problema ainda para você, André Luiz. Aí você chega e vai procurar o seu, está andando, de repente você vê o teu avô, que você era criança quando ele desencarnou. Você cresceu, você se formou, trabalhou, morreu, foi para o umbral, e o teu avô ainda estava lá esse tempo todo. Olha lá. Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarceraste o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Tem casos piores, tá? Casos muito piores. Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio, acumulado à costa de dificuldades alheias, converteu-se em lodacentos detritos. Notai. Então, quando chegam os espíritos amigos, é que ele vê que aquela lama que ele pegava dizendo que era ouro, não passava de lama. Uma ilusão. Um sonho, um pesadelo, morreu e não tinha consciência. É o existencialismo, né? Faz o que quiser, não faz? Mas, pergunta 973, vamos adiantar. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Então a gente está vivendo hoje essa realidade. É para ter raiva de um homicida? Não, gente. Não pode cair nessa vibração, o jornalismo e tudo. A gente até ouve a notícia, mas a gente tem que ter dó dessas pessoas. Por quê? Esses homicidas, os suicidas que são homicidas também, não há descrição, dizem os espíritos, possível
das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldades em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Olha a fenomenologia espírita que trouxe a reencarnação, para acabar com todas as teologias cristãs que ainda cismam com o inferno eterno. Só que tem muita gente que lucra com esse atraso espiritual. Aproveitando esse mês de Setembro Amarelo, vamos relembrar o Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira. Por que será que ele se matou? Quem sabe um pouquinho? Ele não aceitava ficar cego. Injustiça, né? Ah, foi só uma genética, né? Ele ficou cego por um problema genético, não é? Não. Ele tinha cegado uma pessoa, né, que se casou com alguém que ele amava, que ele queria aquela pessoa. E aí ele chantageou aquela pessoa, prendeu, e aí ele conseguiu uma noite de amor lá com a mulher que ele desejava, só que quando ele devolveu, ele ainda ficou com raiva de ter sido desse jeito, que a mulher rejeitava o amor dele, e aí ele cegou o cara. Só que, na verdade, ele só tinha esse poder porque ele era da Inquisição. Só que, na verdade, ele já vinha desfrutando do poder da igreja há vários séculos. Por quê? Por que será que ele conseguiu adquirir sempre em várias encarnações altos cargos? Clérigos, sacerdotais. Por que será? Ele se sentiu atraído para Jesus, ele se sentiu com inveja da paz de Jesus. Ele estava naquele cortejo que apedrejava Jesus no dia da crucificação. Ele foi pago pelos fariseus para xingar e jogar pedra na cruz. Então, quando a gente fala, parece que eu joguei pedra na cruz, pode ser que você esteja falando verdade. 974, conceito de inferno. Agora que o negócio vai pegar mesmo. De onde procede? Kardec pergunta. Olha a fenomenologia e a razão. Kardec quis mostrar que a gente, com a razão, pode mudar o nosso destino. E os existencialistas até hoje dizem que não, que a gente tem que viver esse momento. Acabou, acabou. É o nada. Por isso que o tema da palestra de hoje é... Turminha boa. Faz um tempão, Frane, que eu falei o tema. Então, esse conceito de inferno está servindo ainda hoje? De onde procede a doutrina do fogo eterno? O que é? Uma imagem. Os mentores em séculos anteriores criaram esta imagem, uma alegoria. O tal do fogo do inferno, a geena que Jesus falava, era o lixão, porque tinha sacrifício animal, o sangue rolava o dia todo no templo. Então tinha um lixão, aquilo pegava fogo o dia inteiro. Ih, rapaz, não. Mas para onde que vai esse sangue todo? Ah, vai para a geena. O que Jesus quis figurar com isso? Que ele não podia falar de reencarnação, ainda não dava para falar de tudo. Você faz o que quer, mas depois a tua alma vai ficar queimando como se estivesse lá na geena, lá no inferno. Então, como aquele fogo nunca parava de queimar, o cara nascia, casava, ficava velho, morria, falava, meu filho, meu avô já falava que a geena já queimava. Ela estava queimando desde sempre. Criou-se esse mito. É isso. Então, Kardec volta a insistir. Mas vem cá, mas se pelo menos esse temor desse medo, será que não ajuda um pouco, não serve de freio? O que os espíritos respondem? Vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Já ouviram falar dessas explorações sexuais, né? Então, muita gente que prega o fogo do inferno faz as coisas que diz que levam para lá. E aí?
Então, eles estão jogando essa verdade na cara. A espiritualidade trouxe fatos concretos. Como é que se chama isso? Quando eles falam, vede se serve de freio mesmo entre os que ensinam. Em uma palavra, hipocrisia. Vê se resolve a hipocrisia. Vê se você consegue se elevar espiritualmente, fingindo que é um cara legal, que faz palestra, que dá, né, essas coisas todas. Adianta eu fingir e ser um tirano em casa? A pobre coitada da esposa lá, né? Sofredora. Fazer o quê? Olha o filho, tadinho, levou bronca até a hora de vir para cá. Meu irmão, coitado. Então, assim, eu sou um tirano em casa. Adianta eu fingir que sou bonzinho? Eu não vou morrer? Eu não vou desencarnar? O que vai acontecer quando a gente desencarna? Se você ensina coisas que mais tarde a razão vem a repelir, você causa uma impressão que nem será duradoura e nem salutar. Vamos ler um livrinho. Nossa Senhora, o tempo passa rápido. Conceito de inferno, ó. Evolução em Dois Mundos, André Luiz. O pessoal diz que é um livro difícil. Ah, esse livro é difícil. Vamos ver se é difícil. O inferno das várias religiões, neste aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra, como retortas de recuperação e de auxílio. Além-túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura. Repressão é o quê? É o penitenciário. E cura é o hospital. Resumindo, manicômio judiciário, né? A pessoa enlouqueceu de tanto crime, então ela precisa de choque, ela precisa de um monte de coisa. Muito bem. Então, ele diz, é assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras, muitas, desconhecidas do homem. Não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual. Esse corpo que a Viviane estava falando, da graça, que Paulo estava falando. Esse corpo pode receber a graça, mas temporariamente ele vai receber, sabe o quê? Nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis como larvas mentais. A pessoa tem alucinações. Dona Ivone, num outro livro, ela descreve um criminoso que foi retirado, já estava em recuperação, ele pedia um prato de comida. Na hora que ele pegava a sopa, a velha sopa aqui do centro, quando ele pegava a sopa no prato, os legumes viravam um pedaço de orelha, pedaço de nariz, porque ele era um especialista em decapitar e cortar as partes. Dona Ivone Pereira, eu não tenho mediunidade, mal ouço os encarnados, que dirá os desencarnados. Tá? Então, gente, está aqui, ó, conceito de inferno. O inferno é o quê? É o que Deus criou? É o que nós fomos plasmando com a nossa ideia ao longo dos milênios, como foi lido na nossa mensagem de hoje. Vamos em frente. Bom, vamos sair um pouquinho do inferno? Vamos tocar uma musiquinha para animar um pouco. Ó, eu arranjei essa árvorezinha, tem uma razão, vai chegar a hora das folhas agora, hein? Vamos lá. Ah, não, peraí. Como é que toca a musiquinha? Aí, arranja, bota essa mãozinha aqui assim, acho que toca, não? Aí. Ó, é só, aqui em cima, isso. É só falar assim, de amor. Vamos falar todo mundo só de amor, vamos ensaiar? De amor. Beleza. Som na caixa, DJ? Não? Ah, que pena. Ah, que pena. Não foi a música? Não está aí
Você trouxe o pendrive? Gente, não tocou? Não descarregou? O pendrive não está ali com você? Ah, não, mas não tem no pendrive, né? Rapidinho. Então, gente, nós temos essa opção, né? O que a gente vai fazer com a nossa vida, com o nosso pensamento? Como é que a gente vai se exibir no mundo? Mas se exibir de verdade, né? A exibição para ser melhor do que o outro não tem sentido. Nós temos que, todos os dias, tentar estar melhor do que o que fomos, como a Viviane falou, né? A gente faz essa reflexão quando chegar e vê o que pode fazer amanhã, né? Para melhorar um pouquinho a cada dia. Como é que se chama isso? Reforma íntima, né? E é muito difícil, porque a gente já vem condicionado há milênios e milênios. Será que vai dar? Não, né? E a folhinha? Quem imagina para que seja a folhinha? Todo mundo está com a folhinha? Quem quer ir para o plano espiritual sem passar por umbral? Levanta a folhinha. Sem passar pelo umbral, mas levanta a folhinha mesmo. É assim que se faz uma árvore, gente. Essa folha, olha em contraluz, observa essa folha. Nela tem o esquema da toda a árvore, o tronco, os galhos, tem um monte de quadradinhos, já viram? É graças a muitas dessas folhas que é possível ter o quê? As flores, né? Que nem o ipê roxo, os frutos, não é? Os frutos, as flores são folhas modificadas, aí foram ficando férteis, são fecundadas. É isso que Jesus espera. Vai dar para ver? Tá. Vamos ouvir a musiquinha então. De amor, hein? O refrão é só falar de amor. Penso agora no que será de tudo, de todos nós. Ir embora ou me deixar levar, quem vai? Mas quem vai ficar em meio a tantas guerras, feras, eras de rancor? Quem vai dizer? Agora vocês, de amor. E num mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer? Vocês, de amor. De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. Quando a gente tá e não vou angustiado. perder a minha chance agora. Não. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Não. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem e sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? Olha o final do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então
farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. E colhereis, pelo cêntuplo, o grão que houverdes semeado. de amor. São Luís. O ensaio foi bom. Agora vamos para a segunda parte do uso da folhinha. Todo mundo agora coloca a sua folhinha virada para baixo aqui no peito. Vamos respirar 3 vezes essa folhinha. Então, assim, essa folha agora representa, a gente chama de árvore brônquica, tá? Essa árvore vai para onde? Para os... Que caramba, cara, que o pessoal é bom. Os pulmões, agora a gente vai respirar 3 vezes. Hoje tem 2 passes. Um é esse, é um alto passe, depois tem outro passe. Tá? Não foi tirado não, tá bom? Então, vamos respirar. E encher o peito e soltar. O oxigênio que a gente respira vem das plantas. Mas vamos aproveitar para também limpar os pensamentos. Vamos tomar fôlego, porque a nossa luta está grande. Nós somos, cada um, a folha da árvore do Evangelho de Jesus. E Ele é quem é essa seiva que está trazendo todos nós. Vamos em frente. Agora vamos virar a folha. Agora o corpo, assim, para cima. Pode botar ela no peito. Pode botar ela no peito. Agora nós vamos respirar. E o tronco da árvore agora está dentro do nosso cérebro. Se chama tronco cerebral. E a copa da árvore é o nosso cérebro. Então, nesse momento, todas as célulazinhas que estão aí representam as nossas células dos neurônios. Então, vamos respirar fundo. Nesse momento, os nossos protetores já estão ao nosso lado, porque cada um está ganhando uma folha espiritual. Respira fundo. Quando vocês jogarem fora essa folha, sempre que vocês quiserem lembrar, podem lembrar dessa folha dentro de vocês e ficar em paz. E o dia que o corpo de vocês tiver mais morto que essa folha, o seu pensamento, o seu espírito vai estar em paz. Porque você está respirando uma nova atmosfera que é a da regeneração. Podia acabar por aqui, mas tem mais emoção. Pergunta 975. Gostaram da folha? Ouvi os desencarnados de novo. Acho que tem um monte de folha desencarnada aí também, gente. Vocês estão parecendo folha morta. Vocês gostaram da folhinha? Todo mundo ganhou uma folha agora dentro do cérebro? Balança a folha quem não quer passar no umbral. Balança a folhinha, balança a folhinha. Está ventando já está até ventando na árvore do Evangelho. Tá, gente? Pronto, viu? Viu como era fácil? Era só precisar fazer isso. Já não está ninguém mais aqui. Claro, se fizer os trabalhos que a Viviane convidou, trabalho no bem, pode o quê? Ir direto para o plano espiritual. Só que mesmo lá, vocês vão ter que encontrar alguns probleminhas. Porque tem o passivo, né, do passado. Olha aí, 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? A cola está ali. Será que eles compreendem? Será que eles sabem o sacrifício que vocês fizeram a partir do dia de hoje para o resto da sua vida? 5 anos, 10 anos, 30 anos de sacrifício para ser um espírito superior? Mesmo assim, benevolente, não precisa ser superior. Só um espírito melhorzinho. Será que os espíritos inferiores sabem do sacrifício que você fez? Todo não. Mas ele sabe que você é feliz. Olha lá,
O que os espíritos respondem? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão delas privados. Dela quem? Dela quem? Olha a cola. Felicidade do? Eles estão privados, por quê? Ué, não foi Deus que penou eles, não? Que mais? Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal. É a nossa história? Será que a gente estava já um espírito de luz ou a gente estava cheio de drama de consciência? Será que a gente foi lá em Marte fazer uns cursozinhos maneiros para poder se animar? Porque para as famílias que a gente reencarnou, né, gente? Para as famílias que nós criamos, os problemas que a gente atravessa, tem que ser animado. Se desanimar agora é pior. Então agora que vocês já reencarnaram, e eu também, pelo menos eu acho que ainda estou, olha lá, se for bem empregada, não é empregada que você contrata não, na sua empresa não, tá? Se a cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração do suplício. E então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito, olha só, gente, agora, estava tudo bem, né? Mas vocês continuam com a folhinha, por favor, tá? Pensa na folhinha. Folhinha do Evangelho. Eu sou uma folha da árvore do Evangelho de Jesus. Mas olha só, corre atrás. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, né? Eu não roubei, mas receptei. E mais, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Mas eu não sabia. Não sabia? Você pegou aquela folhinha que nem um maluco lá, o cara te mandou botar uma folhinha, a gente botou uma folha dentro de você, espiritual. Você sabia sim que tinha que fazer o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro. Ele olha para o sol e ainda está nublado, depois que morreu? Não tem na música lá? Ontem eu olhei para o sol e vi nublado. Depois que morre está nublado? Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua... Então a realidade não é o laudo dos existencialistas, que é só a concreta? Não. Quando a gente morre, a gente vê as coisas na sua realidade. Aquela câmera, né? Você gosta da câmera do Fantástico? 360 graus, né? Olha aí. Então, André Luiz fala nas sementes do destino. O que será isso? Sementes do destino. Nossa, essa palestra está ecológica, né? É folha, é semente, né? É porque eu como me considero, tá? Eu me sinto um varredor de folhas. Estou aprendendo ainda a varrer folha. Varro folha todo dia. Minha terapia. Com vassoura não tem depressão. Sementes do destino. Nesses lugares, ele já está falando do inferno, de retificadoras inquietações, alija, né, bota para fora o espírito endividado à carga de superfície. Então, o Fernando, que era bonzinho no centro espírita, pegava o seu par de asas, ali pendurado atrás da porta, sorria para todo mundo, abraçava, beijava. Era um falso. Desencarnou. A família, graças a Deus, né, se livrou daquele peso, daquele encosto, né? Aí o que acontece? Eu fui lá para o umbral e comecei a ser atritado.
o André Luiz descreve, os interstícios do perispírito vão sofrendo uma lavagem, assim, como se fosse uma tinta, né? uma água raiz, um removedor que vai tirando aquela tinta. O sofrimento vai limpando os escaninhos da alma, fala Emmanuel também, né? Com as lágrimas, com a tristeza, choro e ranger de dentes, que Jesus falava, né? E aí ele faz o quê? Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada. Então ele vai olhar e ver tudo o que fez de errado, só depois que ele foi recolhido. É o caso do André Luiz mesmo, né? Muitas vezes vão para escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades. Então a gente, antes de reencarnar, veio na casa de Eurípides. Ah, mas a casa de Eurípides nem existia. Não? Claro que existia, né? Então, a gente já vem se preparando antes de reencarnar. Quando você reencarna, tem aquele choque, né? Esquece, mas esquece também das coisas ruins, já é um alívio. O verdadeiro medo da morte, muitas vezes, é esse. É o medo de ver a si próprio, cruel, traidor, malfeitor. Porque aí você, às vezes, vai enfrentar a sua realidade interior, e não aquela que você criou de conveniência. Esse é um problema, né? Então, ele faz o quê? Ele escolhe algumas experiências, né, que vão justamente fazer o quê? Que ele se reencontre com os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto às quais se redime perante a lei. São os nossos problemas físicos, nossos problemas psicológicos. Isso faz parte do pacote da gente de resgate, certo? Muito bem. 976, olha o que Kardec coloca. O espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? Né? Ele diz, não, porque eles sabem que o mal terá fim. Então os espíritos protetores já estão esperando que a gente se recupere aos poucos. Tem o caso da Matilde no romance Libertação, que ela ficou mais de 500 anos esperando o filho. Então, quando ele foi tomado pelo tédio, cansou de dominar os obsessores, a mãe pressentiu e mandou uma missão lá, né? Já estamos acabando, gente. 977, olha o finalzinho, última pergunta. A consciência desnudada. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que dela foram vítimas? Olha o que os espíritos respondem, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. O André Luiz, ele reencontra com o velho Silveira, que cobraram uma dívida da família e levaram à falência. Ele encontra o Silveira como samaritano, mas aí ele ainda tinha uma dívida junto com o pai. Mas depois ele tem umas palestras com a dona Laura sobre casamento, e aí ele quer conhecer o pavilhão feminino. Ele encontra quem? A Elisa, que ele tinha explorado sexualmente. Olha o que ele diz, a dívida agora era inteiramente minha. Recomendo para vocês a leitura do Anjo Solitário, que é desse livro Estante da Vida, aonde Kardec, o irmão X, né, ele vem falando sobre um anjo que vem, né, durante o momento da crucificação. Então vem vários anjos, vem o anjo da harmonia, tocando músicas, vem vários anjos, mas tem um anjo que vem sozinho, é o anjo da caridade. Aí ele chega, encosta o ouvido na boca de Jesus, e ouve o que Jesus pede e sai. E Jesus vê o anjo da caridade indo buscar quem? Judas. É lindo, tá? Então, para concluir, eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. Que conselho que você daria a você mesmo se você pudesse voltar no tempo? Hoje, se você pudesse agora falar com você mesmo há 20 ou 30 ou 40 anos. Fale.
a gente tem que se perdoar. A gente tem que, né, aceitar que a gente não fez certas escolhas. Nesse momento, pode ser que esteja acontecendo, sabe o quê? Você do futuro está falando com você. Você pode ouvir alguma intuição boa do seu protetor, como se fosse você mesmo se aconselhando. E eu cito para finalizar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que foi do nosso domingo do culto no lar. Quem faz culto no lar, levanta a folhinha. Está fraco, né? Está fraco. Tá? Gente, como é que Jesus vai entrar na casa de vocês se vocês não abrem o Evangelho dentro de casa? Não tem como. Tá? Vamos ser folhinha. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro, que é uma árvore gigante e forte. Tudo que vocês estão vendo aqui e vê no mundo é só um sonho. Só a beleza é que é real. Pensem na beleza. Muita paz a todos.